Pronto. Estava esperando aqui para dar o ok. Pronto. Maravilha. Putz, respondendo aí tua pergunta do tudo ok, né, quanto ao tema, eu confesso que eu fiquei. Quando você, Rodrigo, me convidou para estar aqui com vocês, eu falei, tem a ver comigo, né? Eu fui líder por 20 anos e trabalho com líderes em empresa há 17, então são 37 anos uma jornada. Uhum. E, poxa, tudo bem. Quando você, Rodrigo, me falou o tema compaixão, eu falei, cara, eu me considero um especialista em compaixão. Por que que eles me convidaram para um tema como esse? E se vocês quiserem aqui construir algo juntos, a gente pode construir. Alguma coisa que você cita aí como tópicos relacionados com compaixão, sim, tem muito a ver com a minha experiência, muito a ver com o trabalho que eu faço, principalmente em empresas, né? Mas então eu proponho uma construção aqui desse assunto compaixão e eu trago aqui para vocês, acho que vocês dois são especialistas aí numa série de coisas relacionadas, para que nós possamos aí ir para a cozinha e fazer esse almoço, esse jantar, a partir dos ingredientes que cada um de nós trouxer. Essa é Pô, João, exatamente a ideia. achei curiosa a sua fala do não se considerar um especialista em compaixão, ser dominando todas essas ferramentas. Eu acho que isso vai dar caldo também para a conversa, inclusive. É que, Pedro, tem uma diferença entre conhecimento e sabedoria. E eu vejo um grande desafio que é a minha jornada de viver alguns conhecimentos. E acho que esse é o desafio do ser humano que já chegou num determinado ponto de conhecimento. É estar muito atento a si mesmo Sim. e o quanto ele consegue exercer nas relações, se perceber nas relações. Eu acho que isso nos ajuda muito a ter compaixão, porque quando o foco da minha inadequação é o outro, que me fez isso, me fez aquilo, eu crio um grande desafio para acessar, me conectar, exercer compaixão. Quando há algo que me desagrada, me incomoda, ou que eu me aquieto e eu volto o foco para mim, eu acho que isso facilita demais as relações humanas, sejam no trabalho, seja onde for. Então, no exercício da liderança, pessoal, eu trabalho também com transformação cultural, né? Então, você chega nas empresas para fazer um trabalho de transformação cultural. E transformação cultural começa pela alta liderança. Tem como. Alta liderança. E não é raro a alta liderança falar, não, realmente precisamos mudar, porque aqui o nosso nível gerencial está um horror. Cara, você está falando de você mesmo. Vocês estão falando. Quando você fala do teu liderado, você está falando de você como líder. Seja falando bem, seja falando mal. E numa transformação cultural, se leva, o grande líder, terá que investir muito em você mesmo para que as coisas mudem, não nos outros. Nos outros também, mas é em você. E eu vejo muito isso com a compaixão. Por que que todos nós concordamos com essa questão da compaixão, que é legal, que é bacana, nos deixa feliz, mas nós não exercemos no dia a dia, na plenitude que nós poderíamos exercer? Na minha opinião, parte disso é porque nós não olhamos para nós nas relações e olhamos para os outros como ponto de melhora. Isso é fundamental na liderança. Você olhar para você. E a partir daí, por que que eu me ofendi tanto? Por que que eu estou tão nervoso? Por que que eu estou tão incomodado com o comportamento, com a ação ou a não ação dos outros? E quando eu olho para alguém e eu tenho compaixão, tenho vontade de alguma forma ajudá-lo na sua dificuldade, se eu tiver um olhar, se eu me identificar com essa pessoa, eu consigo exercer a verdadeira compaixão. Se eu olho com um ar de superioridade e vou ajudá-lo, e essa é a mesma coisa no exercício da liderança.
principalmente a liderança coach. Coaching é um diálogo de iguais. Eu vou começar o nosso podcast aqui primeiro desejando boas-vindas para quem está acompanhando a gente aqui. Seja bem-vindo. Esse é o nosso podcast do Liderança Espiritualizada e hoje a gente está aqui para falar de compaixão, como o João trouxe. Esse vai ser um modo onde a gente vai construir juntos o tema, junto com o João Luiz Cortez, amigo e mestre, que, enfim, grande parte das coisas que hoje eu sei, a nível de conhecimento e de experiência também, nasceram daquilo que você compartilhou comigo, João. Então, para mim é uma honra ter você aqui para a gente bater papo sobre isso e construir juntos. E quero agradecer o teu aceite de participar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite. O João, na verdade, essa é a forma que o Rodrigo arranjamos para ter aula de graça. Muito bom. A gente vai aproveitar aí, que é uma honra poder ter mais uma aula contigo, João. É isso. Ô, João, a gente geralmente começa, ao invés de apresentar a pessoa, né, a gente até prefere deixar isso para o final, apresentar do jeito tradicional, de quem é, o que fez. A gente começa fazendo um jogo rápido entre nós três, onde cada um tem que compartilhar algumas coisinhas. Você topa? Vamos lá. Então tá. Primeira coisa, João, pedir para você compartilhar com a gente uma curiosidade ou uma bobeira sua. Uma curiosidade minha, olha, o que me veio aqui agora é que eu já fui surfista de participar de campeonato, eu tinha cabelo comprido, cara. Eu não sei se vocês sabiam disso, Eu não sabia. militei no mundo na minha época era surf, agora é surf, né? Militei no mundo do surf. Cara, já tinha, fazia essas, não morava, mas eu tinha casa na praia, cara. De abrir o portão e pisar na areia e pegar onda. E quando o mar estava flat, a gente saía para velejar, num veleirinho pequenininho que a gente tinha. Ô, João, a minha curiosidade sobre a sua curiosidade agora é qual foi a última vez que você surfou? Cara, a última vez eu tinha 22 anos de idade, então há 41 anos atrás. Estou com E não sente saudade, 63. João? Às vezes eu sinto, mas outras coisas entraram, né, no lugar. Eu tinha um tio que tinha um veleiro aí maior, tal, e eu fui velejar, depois eu fui mergulhar, muito relacionado com o mar. E, putz, até devo voltar não a surfar, né, mas um parceiro nosso de Floripa me convidou, ele tem várias pranchas de surf lá no Campeche, e eu tô para marcar com ele de um dia 6 da manhã, eu só estou esperando esquentar um pouquinho e velejar lá com ele. Que legal. Que legal. Velejar, Você surfar com ele. Manda foto, João. Tem que Você mandar foto pra gente. Com certeza. Só os cabelos que não serão mais os mesmos. A gente pode comprar uma peruca, hein? Eu acho que seria bem legal. Era aquele cabelo loiro parafinado, cara. Caraca, que incrível. Vamos lá, uma curiosidade minha. Uma curiosidade é uma bobeira minha. Eu não sei se eu falei isso em algum episódio, mas eu cultivo bonsais, gosto muito de plantas. Apesar de não ter me dedicado tanto tempo assim a elas, mas eu gosto muito de plantas. Então eu tenho alguns bonsais aqui em casa e eu gosto de cultivá-los. Eu vou para uma besteira, uma mania besteira. Eu tenho mania de apertar a pasta de dente por baixo e me incomoda muito quem aperta a pasta de dente pelo meio. Olha que bela oportunidade de desenvolvimento, Pedro. Não é? Poxa, olha, Bom, o dia que eu João, for na tua casa, só de pirraça eu vou apertar Exato. a pasta do lado errado. eu como um bom tipo 9 eu não falo muito. Então, por isso que é uma curiosidade que pouca gente sabe. A minha respectiva sabe, minha companheira sabe. Aí ela continua apertando no meio e em cima e não liga muito para isso não, apesar de ser uma tipo um enneagrama. O que te causa raiva?
Putz, cara, eu tenho raiva no trânsito, com gente que eu considero mole na minha frente. E interessante que antes eu tinha algumas raivas em relação a coisas do trabalho, hoje eu sou super tranquilo, mas nessas pequenezes eu ainda não consegui. E eu falo muito sozinho, então eu começo a falar lá. E eu me lembro quando a Gabi era menor, ela falava: Você está falando com quem, pai? Né? E isso eu ainda continuo falando, praguejando em algumas situações do trânsito. É Enfim, aí eu desafiador. fico. E agora é uma raiva muito curta, uma coisa muito instintiva. Você falou no tipo 9, talvez seja o meu 8, né? Vem e daqui a 30 segundos já passou, mas na hora eu quero, eu sou um pouco, não sei, eu vou dar a segunda citação meio antiga que eu faço, mas eu sou um pouco pateta motorista. Não sei se vocês conhecem, tem um desenho Aham. animado do Não, é muito Pateta bom esse que nasce episódio. aqueles chifres, né? É aquilo ali. E você, Rô? Ah, raiva, irritação. Às vezes eu me sinto irritado de das coisas não acontecerem no tempo que eu imagino que elas poderiam acontecer. Às vezes eu me irrito com isso, de querer ver as coisas acontecerem ou de eu fazer as coisas com a intenção de ver isso acontecendo e isso levar mais tempo do que eu imaginava. Aí eu fico irritado. Eu vou seguir no seu fluxo aí, Rô, porque você me lembrou, eu nem ia falar essa. Mas eu acho que tem uma coisa muito relacionada a isso que eu tenho bastante raiva também, que causa bastante raiva pra mim, que é reunião que não precisa ser reunião. E eu não tô falando de forma boba, não, como a maioria das pessoas fala, podia ser um e-mail, não é isso, não. Às vezes, é aquela reunião que dura 2 horas e as pessoas parece que entram num modo de citar a própria vida, de citar, parece que assim, eu preciso falar, eu preciso levantar o dedo e mostrar que eu tô aqui. E aí eu começo a ver uma reunião, um jogo de éguas. Uhum. E eu, quando eu entro numa reunião, especificamente, eu não sou assim na minha vida toda, mas em trabalho eu sou. A hora que entra numa reunião, eu entro muito focado. Eu entro, tipo, precisa resolver quais são os planos, o que vai fazer, precisa curar alguma coisa, não precisa curar alguma coisa. E aquilo vai me subindo, assim, sabe? Se eu tenho o poder da palavra na reunião, ou o poder da condução na reunião, dá para conduzir, mas às vezes eu sou mais um participante, né? E o sangue vai subindo, às vezes, no meio dessa reunião. Boa. Bom, João, um medo. Medo de morrer só. E esse medo me comanda ainda. Faz eu entrar numas frias. Uau, lindo medo. Pra mim, tem algo que tá vivo hoje que eu compartilhei há algum tempo atrás, mas eu acho que eu vou numa direção um pouquinho diferente, que é um medo de não ser útil, no sentido de não ter nada para fazer e com o que contribuir. Por exemplo, quando eu tenho um dia que tá livre, eu não sei muito bem o que fazer nesse dia, e aí eu encontro coisas em que eu me percebo útil para aquele dia, ao invés de usufruir o não fazer nada. Então, percebo que esse medo às vezes ainda vive, principalmente nesses dias mais livres, digamos assim. Uau, também. Muito profundo também, muito bonito também. Eu acho que eu tenho medo, eu pensei assim, nós temos um medo simples e muito profundo, que é um medo de não conseguir ser feliz. De viver uma vida e de repente, puta, não fui feliz. É, como todo medo, eu não sei explicar muito além disso, não. E, João, para a gente seguir uma dor. De não ter me despedido da minha mãe como eu gostaria de ter me despedido no leito de morte dela. Para mim, uma dor assim que às vezes me pega é eu ver coisas simples assim que a gente ainda não aprendeu a fazer direito, tipo jogar o papel no lixo. Esses dias eu tava andando de carro e aí eu vi alguém de um carro jogar um lixo assim pela janela e tipo, sabe?
É uma coisa simples, assim, que a gente ainda... Eu me coloco no lugar do tipo, a gente ainda tem muitas coisas para fazer nessa vida, assim, sabe? E às vezes eu olho para o meu trabalho e tento olhar para o impacto que isso gera, etc, etc, e eu falo, puta, o lixo do carro, ainda não conseguimos isso. Tem muitas coisas ainda para serem feitas, sabe? Então, essa é uma que eu, às vezes, me pega. Você me pega também, Rô. Aí eu podia dar um Ctrl-C, Ctrl-V aí. Nas diversas ações, né? Que o lixo do carro a gente pensa, né? É tão óbvio, tão básico, né? Mas eu entendo perfeitamente. Dormir presente é não passar tempo suficiente com meus pais. Estou numa fase da vida de uma relação muito boa, já faz um tempo com os meus pais, então é sempre muito gostoso estar com eles. Mas vira e mexe eu me pego, falo, putz, continuo ainda ficando pouco, menos do que deveria, assim. Damos seguimento, Rô? Sim. João, o que precisou acontecer na sua vida, ou enfim, na sua jornada aí, para você se conectar num nível emocional, espiritual, com esse universo da programação neurolinguística, do olhar por ser humano, ou o olhar para si mesmo? Eu diria que ainda está acontecendo, Rodrigo, Uhum. porque às vezes eu não me percebo dessa forma. Se você for lá no meu Insta, eu me coloco como um aprendiz de alquimista, que é justamente nessa magia do transformar o chumbo em ouro, eu ainda estou aprendiz. Mas o que me jogou nesse caminho no qual eu estou foi uma mãe terapeuta excepcional no que ela fazia, uma referência no Brasil. Então eu, quer queira, quer não, convivia com psicólogos na casa dela, com esse mundo, com esse universo do desenvolvimento humano. E eu estava muito bem, eu era o principal executivo de uma multinacional no Brasil, fui eu que tinha, inclusive, feito o setup da empresa, e eu fui para um evento, e naquele evento, meio para mim, foi um despertar para outras coisas além daquilo. Eu acho que eu estava muito nos níveis básicos, muito bem atendido, seja lá o do sobreviver, o do ter valor, o do pertencer, mas dentro de uma voltado muito para mim. Então, as minhas coisas estavam muito bem administradas. Família, recursos financeiros, carreira, mas tudo voltado para mim. E ali eu comecei a ver o quanto eu poderia me abrir para o externo. Mas para que eu pudesse me abrir plenamente, eu precisaria ter a coragem de me mostrar. O, o que para alguém com a personalidade que eu tinha e que vocês conhecem, né, era um grande desafio. E a programação neurolinguística veio como um instrumental, é a excelência humana, né, a PNL, fantástico nesse sentido. Vieram outros também, vieram outras coisas. Eu não acredito muito, né, naquela solução única, né? Mas a PNL foi que me permitiu, inclusive, conhecer pessoas fantásticas, o que foi fundamental, né? Eu aprendi através do caminho da PNL o quão importante é você ter a estrutura emocional para se aliar a quem é melhor que você. Que muitas vezes é muito desafiador, né? E aí a gente escolhe alguém que nós percebemos como igual ou pior, nos dá um conforto emocional, só que não nos leva a nenhum lugar. E a PNL me ajudou muito a me permitir estar do lado de pessoas que, em temas específicos, eu considerava muito melhores do que eu ainda considero. Isso foi incrível, porque o ganho é absurdo, só que você precisa estar aberto, é um exercício, né, de humildade, né? Às vezes eu tenho dificuldade de fazer esse exercício, porque é um eterno, né, até morrer. Esteja junto de pessoas melhores do que você, porque vai ser incrível.
e desafiador ao mesmo tempo, né? Mas é muito mais fácil você pagar umas sessões de terapia do que você conseguir chegar lá sozinho. Então, acho que foi isso que me levou a esse caminho. Ô, João, você diria que, curiosidade mesmo, assim, até de amigo, assim, a PNL foi a ferramenta que mais te modificou, que te transformou, que mais te marcou? Putz, não sei, Pedro, mas ela teve um impacto profundo quando ela deixou de ser uma ferramenta e passou a ser uma jornada de vida. A PNL com a qual eu trabalho, você teve a oportunidade de, de vivenciar, né, as nossas formações, os programas, ela não é mais uma ferramenta. Aliás, eu costumo brincar, eu digo que nós damos formações, cursos, né, nós damos uma jornada de vida para um convite para você evoluir para os níveis mais altos de desenvolvimento, disfarçado de um curso de programação neurolinguística. Só que ela ajuda demais. Só que hoje, essa PNL com a qual eu trabalho e a qual eu ensino, ela está muito mais voltada não a atingir objetivos específicos, mas você se transformar, se transmutar em quem você verdadeiramente é. E aí você pega e vai juntando, né? Hoje nós estamos com um programa que começa com Practitioner, Master de PNL, mas daqui a pouco está na PNL espiritual, na PNL filosófica, né? No transe generativo. E são experiências que eu e as pessoas vivem nesses programas. Eu vejo bastante, é engraçado, né? A gente está falando de módulo de compaixão, e o que eu sinto, né, pelo menos minha visão, eu acho que muito da base da PNL, de uma forma subjetiva, mais metafórica, chama-se compaixão. A compaixão a si mesmo, a olhar para o próprio tempo, para o próprio presente, para os potenciais mentores, ou mesmo em outros estados de consciência, ou mesmo numa outra posição de percepção de mundo. Que a PNL pode realmente transformar a relação de líder e liderado. Eu acho assim, que na hora que você coloca compaixão e principalmente o aspecto do olhar o outro como um igual e não eu superior ao outro, na PNL fica fantástico, cara. Então, os conceitos, as crenças da PNL, né, as pressuposições da PNL dentro de um ser humano com compaixão, cara, é um negócio muito forte que pode contribuir fortemente para um mundo melhor ao qual todos queiram pertencer. Acho que é um caminho incrível. Tá? A programação neurolinguística é um conhecimento, uma técnica, uma metodologia que busca observar, através da observação de pessoas que são excelentes, excepcionais nas mais diversas áreas, qualquer uma que você possa considerar, e a partir dessa observação capturar quais são as diferenças que fazem a diferença, seja naquilo que essa pessoa excepcional faz, conhece, acredita, considera importante, se conecta a a algo maior do que ela, mas ao qual ela pertence, e ao partir de criar modelos, compondo, colocando essas diferenças que fazem a diferença, de forma que outras pessoas que não são obrigatoriamente excepcionais naquilo que fazem, ao adotarem, ao praticarem, ao usarem esses modelos, conseguem um ganho significativo naquilo que elas fazem, em quem elas são, naquilo que elas acreditam, que passa de limitante a ser possibilitador e por aí vai. Então, a PNL passa muito a ver com trabalhar com modelos. No caso da liderança, Pedro e Rodrigo, isso é fantástico, porque muito do que os líderes têm a desenvolver são nos human skills. 70% das causas de demissões, sejam voluntárias, a pessoa pede a conta do emprego, ou ela é demitida, são causadas por questões de relacionamento. E 30% por questões que a pessoa não tem competência técnica para lidar com o cara.
mais do dobro é por questão de relacionamento e relacionamento com o seu gestor. E quando eu falo isso nos meus programas em empresa, os líderes se olham e falam, não, realmente, a pessoa que eu mandei embora semana passada era por questão de relacionamento. E a do mês passado também, e o outro que pediu a conta não estava mais se dando bem com o par dele. E a base da questão do relacionamento é eu acreditar que tem a minha verdade, eu não estou aberto à verdade do outro. Isso é a base da PNL, que nenhum ser humano, nem nós três, tem a capacidade de perceber a realidade como ela é. E quanto mais eu me abro à realidade do outro, mas aí eu preciso estar super bem comigo mesmo, e a PNL te dá opções de como fazer isso, são os estados possibilitadores. Mais você vai estar aberto ao outro e vai enriquecer a tua percepção da realidade. Isso é a base da PNL, ampliação de opções, né? Também o coaching navega muito por aí. E a partir dessa ampliação, então, primeiro, ela tem uma série de modelos que te permitem perceber melhor a realidade, que te permitem trabalhar o teu estado interno. Quanto mais desfavorável estiver o meu estado interno como líder, mais contraído eu estarei, mais magoado eu estarei, mais reativo eu estarei. E eu me fecharei ao meu mundo, que assim como de todos os outros, é limitado. Quanto melhor for o meu estado, mais aberto eu estou ao externo, mais eu troco com o externo e melhor líder eu serei. Eu vou ter a capacidade de aceitar não como resposta. Estarei super bem com isso. Os meus liderados perceberão uma pessoa centrada, conectada, aberta, atenta, que dá suporte e confiarão plenamente nesse líder. Ao contrário de um líder magoado, reativo, fechado, rancoroso, competitivo, que usa uma máscara para não se mostrar. PNL trabalha demais esses conceitos no sentido como ficar no seu melhor estado. E a partir daí isso impacta como você gerencia conflitos, como você lida com trabalho em equipe, como isso afeta a tua comunicação, como você se torna um líder inspirador. 70% das razões das pessoas não só permanecerem na empresa, não só serem atraídas para a tua liderança, mas enquanto elas estiverem contigo, elas serem o melhor que elas podem ser. Então, não é só atrair e reter talentos, é atrair e retê-los no seu melhor, de uma forma que, a partir daí, o happy hour não comece às 6 da tarde, mas sim às 8 da manhã. E que não seja sexto, como hoje, né? Estamos falando uma sexta-feira, mas sim seja segundô. E que as empresas deixem de ser ambientes tóxicos, corrosivos, como muitas são. Eu convivo com lideranças C-level nas empresas mais brasileiras atualmente. É comum você ver altos executivos indicando ou psiquiatra ou psicólogo para receitar remédio para poder dormir assim, de boa, falar, cara, vai resolver teu problema, tem esse remédio aqui Como se e tal, fosse você algo super toma. normal, né? Então, a partir do momento em que você se trabalha, está atento e trabalha o teu estado interno, e a PNL ajuda demais nisso, você começa a perceber a realidade à tua volta de uma forma totalmente diferente. Aliás, você se dá conta que é você a principal parte do processo. E que se você depender do teu externo estar perfeito para você estar bem, você tem um grande problema como líder. E o externo te manda convites e mais convites para você ir para o teu pior. Isso é inevitável. Aceitar esses convites, aí sim, isso é opcional. João, você ouve muito dos líderes que você treina, que você dá treinamento, você ouve muito dos líderes uma certa recusa ou uma certa resistência do dizendo assim, ah, João, mas nossos liderados não são santos também.
Eu tô falando isso porque esse pensamento me veio, porque eu já ouvi isso também. Falar, mas a gente fala como se treinar PNL a gente fosse bom e ia resolver todos os problemas, que quando, na verdade eu sei que o problema não sou eu, é o meu liderado. Eu escuto, sim, visões muito engessadas, e quanto mais a pessoa ascende hierarquicamente, mais solitário ela fica e menos a verdade é dita para ela, pelas pessoas que o cercam, seja porque ele contrata pessoas que ele gosta, e muitas vezes ele gosta porque dizem sim para ele, então ele vai ficando cercado de um monte de gente que só diz sim para ele, seja por medo ou por interesse político. Tá? E aí ele vai ficando cada vez mais enrijecido na crença de que o problema são os outros. E aí, assim, ou esse líder passa por uma grande dor, que pode vir e sem desejar que ninguém passe por isso. Um casamento que acaba, uma grande crise financeira, uma morte de alguém muito próximo, uma doença grave, ou ele tem um grande desejo. E sim, ele pode, de repente, se abrir e falar: uau, se, tipo, ter percepções acima do que ele está conseguindo. E aí, assim, ele vai para a mudança. Agora, passa fundamentalmente por ele ser inspirado a mudar. Se isso não acontecer, ele permanecerá enrijecido onde ele está. E você não consegue, você pode chamar quem você quiser, mudar quem não quer mudar. Né? A Lucilena Galvão gosta muito de contar lá da mãe do Sócrates, né? O filósofo, não o jogador do Corinthians, né? O filósofo, que a mãe dele era parteira, e ela fala muito desse caso, né? Que queriam trancar. Ela é melhor do que eu para saber os detalhes, né? Mas para trancar os tiranos, aquela coisa autocrática da Grécia, numa caverna, e botar lá o Sócrates para dar aula para a turma por 30 dias, né? Para fazer com que eles se mudassem. Ao que Sócrates respondeu: olha, minha mãe é parteira, e é uma ótima parteira, mas ela não consegue fazer com que uma mulher que não esteja grávida dê à luz. Com a liderança é a mesma coisa. Se o cara não quiser. Então, o processo é muito mais de ele se dar conta, perceber, e aí são vários os caminhos, até a história de vida, de que ele quer mudar, né? Tem lá o monge, o executivo, que estava dando tudo errado, ele vai para aquela formação lá com aquele cara que era um ex-executivo no meio do mato, com 5 líderes, né? Algum evento ou alguma coisa que faz com que a pessoa tenha uma elevação de nível de consciência. E aí ela vai, ok, como eu farei isso, né? Aí tem, PNL é uma das coisas que é fantástica, no sentido, na minha opinião, né? Me proporcionou mudanças incríveis, né? E os líderes, há líderes que a gente percebe claramente nesse elevado nível de consciência. São Eu, fantásticos. eu percebo que isso que você traz, João, da PNL, fundamentalmente começar desse lugar do líder entender que existem outras formas de olhar para o mundo além da que ele tem, né? Sair dessa visão engessada. Eu entendo que esse é o espaço fundamental para que a compaixão comece a nascer dentro de um líder ou numa relação entre um líder e um liderado ali, né? Porque me parece que à medida que a gente passa a entender que não existe só a minha verdade, mas outras verdades também, a gente começa a ir para um lugar de ter mais empatia com relação àquilo que o outro pensa, valoriza, acredita ou faz no dia a dia. Você vê esse mesmo processo acontecendo dessa forma com relação à compaixão, ou para você ela pode vir por caminhos diferentes? Bom, eu tenho uma crença que com certeza pode vir por caminhos diferentes, porque a gente não domina o todo, né? Vou te contar uma coisa, Rodrigo. Eu tive recentemente um cliente lá no Rio de Janeiro, e eu estou fazendo um processo de coaching com um dos executivos da empresa, e o gestor desse cliente meu de coaching é o presidente da empresa, e eu vou conversar com ele. É sistêmico o processo.
E ele virou para mim, começou a contar um pouco a história dele. Ele está lá na empresa há 3 anos, e ele virou para mim e falou: João, eu tive que me livrar das mazelas do dia a dia para me poder me focar no que realmente importa. Eu vou repetir. Eu me livrei das mazelas do dia a dia para focar no que realmente importa. O dia a dia, Rodrigo, tem muitas distrações. Você chega lá, é a tua caixa de e-mail, é já não sei quem te chamando, é a matriz lá da França, ou da Itália, ou da Noruega, ou dos Estados Unidos que por uma reunião, e você se bobear, você fica nas mazelas do dia a dia. E o que realmente importa, a gente não dá atenção ao que é importante. Mesmo porque, se você não fizer nada em relação ao que é importante hoje ou essa semana, não vai acontecer nada. Agora, se você deixar de atender a ligação da matriz, é um grande problema. Compaixão é uma das coisas que realmente importa. E é um exercício de atenção a nós mesmos para estar focado nisso e nas outras coisas que importam. Eu tive a oportunidade de presenciar líderes que tiveram um olhar genuinamente interessado no outro e em como ajudá-lo. Isso é compaixão, cara. Mas eles estavam focados naquilo. E eu acho que, de repente, há uma crença por parte de boa parte da liderança, no sentido de que a gente chama as habilidades relacionais de soft skills, não é? É coisa suave, né? Não tem nada de soft, porque o soft skill é o que faz com que o teu orçamento não seja cumprido. O soft skill é o que faz com que você tenha que mandar embora ou recontratar um monte de gente. A ausência dos soft skills é a tua dor de cabeça no café da manhã, no almoço e no jantar. Não tem nada de soft. Mas é tido como uma coisa nebulosa, compaixão, clima, coisa meio, sabe, paralelo ao negócio. Isso é o teu negócio. Claro que você precisa ter competência técnica, claro que você precisa ter outros diferenciais competitivos também. Mas isso é a razão pela qual você tem tudo certo e as coisas não funcionam e você não sabe por quê. A tua empresa. Você fala, meu produto é bom, o preço é competitivo, a nossa equipe de vendas e a gente não vende. E você não sabe por quê. A gente vai em empresas com os mesmos consultores, com a mesma PNL, com o mesmo coaching, com as mesmas técnicas, e as coisas andam maravilhosamente bem. E a gente vai em outras empresas com a mesma técnica, com a mesma coisa, e não sai do lugar. A diferença está em coisas como compaixão. Vou contar uma coisa aqui que já contei em outros lugares, mas é engraçado, vai ser legal contar com o João aqui, que é uma das coisas que me incentivou a. Não incentivou a escrever o livro, mas incentivou no sentido de saber que a escrita do livro era importante, foi que eu, como líder de uma empresa, às vezes eu entregava para os meus colaboradores treinamentos de skills como coisas importantes, comunicação, às vezes planilhas, às vezes como fazer controladoria, coisas, habilidades e capacidades mais práticas, assim, né? E nem sempre, para não dizer quase sempre, o resultado não era satisfatório do ponto de vista de entrega de resultado. Então, vou pegar um caso específico, assim, comunicação com o cliente. A gente tem um treinamento de comunicação e a pessoa continua não entregando o resultado específico. E eu já tinha entrado no mundo do autoconhecimento, inclusive, já nessa época, já aprendendo muito com o João aqui, por isso que é curioso falar com ele aqui. E eu me fiz a pergunta assim: o que vai acontecer com o resultado dessa pessoa se eu colocar ela num programa de autoconhecimento? E eu fiz experiência especificamente com esse caso de atendimento ao cliente.
Eu falei, ó, não vou ter nenhum tipo de objetivo corporativo na entrega do resultado ao dar de presente um programa de autoconhecimento dessa pessoa. Eu sei que essa pessoa voltou em um mês, os resultados delas tinham ido, assim, mas muito, não era nem 3, 4 vezes, era muitas vezes maior do que os resultados iniciais. E eu falei, o que vai acontecer com a equipe inteira se eu colocar no programa de autoconhecimento? E eu fiz isso. E os resultados foram muito absurdos. E aí eu fiquei encafifado com aquilo. A gente tá falando de coisa de 12 anos atrás. Eu fiquei encafado, falei, meu Deus do céu, então, será que eu sempre estive entregando os resultados? Ou sempre estive olhando para o lugar errado ao olhar para os resultados? É, e ali comecei, falei, putz, eu preciso me aprofundar um pouco sobre isso, olhando para o viés corporativo, olhando para o autoconhecimento do viés corporativo. E aí foi que eu entrei, sempre fui do mundo da espiritualidade, mas ali é onde as coisas se encaixaram para mim, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que o João acabou de trazer. Porque eu fui um desses líderes que acreditava que soft skills era bobeira. Sabia que era legal, né? Porque acho que as pessoas não têm, sou contra. Eu nunca ouvi alguém falar, sou contra isso. Não, é interessante, tá bacana, mas, cara, aqui a gente é focado em resultados, sabe? Algumas crenças, não, isso é legal, mas aqui a gente é focado em resultados, como se isso não fosse resultado também, né? Não sei se vocês dois ouvem coisas parecidas e quais são as crenças que vocês ouvem nesse sentido. Sim, inclusive da área de pessoas. Agora, eu acredito muito, Pedro, numa questão, e o teu livro, né, o Empresas Espiritualizadas, para mim, foi uma grande fonte de inspiração. E eu até brinquei, né, ganhou o prêmio João Cortez de Livro do Ano, né, em 2017, né? Então, eu já te falei isso, né? E eu li num ashram, o teu livro, né? Numa rede lá, meditava e voltava para a rede e lia teu livro, né? Então, né? Foi um momento, foi uma Facilitou. semana, foi uma semana incrível na minha vida, estar ali lendo aquilo que eu estava lendo. Mas ele tem um troço que hoje é o meu propósito de vida profissional, que é unir a espiritualidade com as empresas. E eu percebo que vem mudando, mas há uma rigidez dos dois lados. Seja da empresa no sentido, soft skills, tal, né? Cine que gosta de falar de human skills, né, tal, e tem muito a ver. Seja do lado dos profissionais de desenvolvimento humano, que também ainda tem, de vez em quando, um lance de, não, empresa é fechada, isso. E quando você consegue unir e ter uma empresa onde que fala, cara, abre as portas para você, porque tu confia, já experimentou o teu trabalho, fala, cara, esse cara aí é sério, esse cara fala uma linguagem minha, né? Eu, particularmente, fiquei 22 anos em empresa, né? E, por outro lado, a pessoa que é um consultor, é um especialista nessa área, fala, cara, eu sei que dá resultado, eu sei que a gente está contribuindo para um mundo melhor, e dos dois lados se une, Pedro, Rodrigo e vocês que estão me ouvindo, o milagre acontece. E aí é o tipping point, porque aí vira, e aí vem todo mundo, aí você começa a ouvir nos corredores, como eu ouço, então é o contrário. Assim, por que o meu departamento não está incluso aí no teu projeto? Eu falo, opa, que bronca gostosa de ouvir. Que mico gostoso, estou passando aqui na frente de todo mundo e que conseguimos, né? Tive agora, recentemente. O Rodrigo até chegou na semana seguinte lá, Sim. né? Na semana anterior eu estava no grupo lá dos gestores de uma empresa, que o principal executivo falou, como é que um programa desse, de total desenvolvimento, autoconhecimento, está sendo feito há 6 meses nessa empresa e eu não estou sabendo? E eu olhei ali na reunião para responsável por pessoas, né? E nós dois demos um sorriso assim, que mico gostoso, tá passando aqui na frente de todo mundo, né? Conseguimos. Bronca boa. Uma bronca boa, né? Ela depois saiu da reunião e falou, olha, o meu objetivo era passar esse mico na frente de todo mundo. Então, acho que eu acredito muito, esse é o meu propósito de vida profissional. Unir esses dois lados na construção desse mundo, nessa transformação, e as empresas cada vez menos serem ambientes tóxicos e corrosivos, como muitas ainda são. Sim.
Tem um ponto legal, João, que inclusive a gente já conversou sobre isso e eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui pode surgir, né? Foi um ponto que surgiu para mim. Às vezes a gente levar essa linguagem para um departamento de pessoas ou para a própria liderança, né? Ao invés de gerar conexão para fazer isso acontecer, gera desconexão, né? Quando o departamento ou o líder ouve espiritualidade, compaixão, amor e tal, ao invés de gerar conexão, gera desconexão. Para mim é um desafio pessoal de encontrar esse lugar de equilíbrio, de não abrir mão do que é importante para mim, ao mesmo tempo adequar a minha linguagem de uma maneira que chegue mais conectado para quem está ali do outro lado, sabe? Como é que é a tua experiência com relação a isso? Para alguém que quer levar algo nesse sentido e que percebe que vai ter que ter essa habilidade de encontrar um lugar que seja comum para ambos os lados. O conceito, Rodrigo, a maciça maioria das empresas é o que ela busca. Ela fica fascinada pelo conceito. Uhum. Mas às vezes eu concordo contigo que determinadas palavras podem ser verdadeiras cascas de banana no caminho. Uhum. Eu não me prendo às palavras. Uhum. Não me prendo às palavras, porque às vezes uma palavra que seja dita, a pessoa atribui o significado que ela tem para aquela palavra, Uhum. e a partir daí ela pode se fechar. Sim. Eu procuro ficar no conceito, e o conceito é incrível, o conceito é altamente desejável pelas empresas. Boa. Agora, de repente, uma palavra pode. Então, é isso. Segmenta para cima, como a gente diz na PNL, e você vai ver que o conceito é o desejo comum. Uhum. Eu nunca tive a oportunidade de conversar isso. Eu considero o maior especialista em coaching hoje que eu conheço e que já tive a oportunidade de conhecer, de estudar, e acredito de verdade que você é esse nome para mim. E hoje o coaching ele está sofrendo muito preconceito devido a também muitos profissionais que não são coach por aí. E eu acho que a gente tem pouca oportunidade de esclarecer para as pessoas, para as empresas. E aí acho que pode ter muita gente ouvindo que fez o programa e falar, coaching é essa besteira aí do coach, porque virou até num certo nível tiração de sarro, né? E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer essa pergunta para ti, esse esclarecimento para ti sobre o que que é o coach, qual a importância dele, o que que você vê desse momento de tiração de sarro que está acontecendo com o coach no mercado popular, né? Eu acho que houve parte da resposta para a tua pergunta está na tua pergunta, na formulação da tua pergunta, que é um monte de gente fazendo um monte de coisas que não são coaching e chamando de coaching, porque coaching ele vende, ele dá dinheiro. Então, eu vou chamar tudo de coaching. E aí, quem não é da área, um pouco que nem com marketing. Muita coisa aí que não é marketing, aliás, e estão falando que é marketing e acaba pegando nesse sentido. Então, isso eu acho que é um pouco a fama, né? Para mim, há um momento no desenvolvimento do liderado, dos liderados, que eles já aprenderam como executar algo, como a parte técnica das suas funções ou das tarefas que eles executam. Ele não precisa mais ter um líder que fica ensinando para ele, aliás, só vai desmotivar. Então, imagina, primeiro que eu não tenho competência técnica, mas imagina se eu vou te ensinar a tocar violão e vou falar como é que você tem que pegar ali no violão, você vai falar, cara, já sei fazer isso. Eu quero saber como é que eu lido com o meu nervosismo quando eu vou para uma prova num conservatório e tem 3 caras ali me ouvindo que conhecem todas as notas e se eu tocar uma fora, o cara vai perceber. É isso que eu quero saber, não como eu toco o violão. Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Exatamente Né? assim, eram E 3 caras. você começa a tocar e tem uma voz interna tua que está falando assim, bom, até aqui tudo bem, mas aquela parte mais difícil ainda não chegou. Como lidar com isso? E os liderados passam por isso. E nessa hora, se você tem um líder que vai querer te ensinar, como muitos fazem, ou como vai querer te dizer como é que você vai fazer, ou pior, vai querer que o teu liderado faça do teu jeito, porque na tua opinião o teu jeito é o melhor para ele, você vai ter um monte de liderados que não chegam ao seu potencial máximo nunca.
É justamente aí que entra o coaching, que é uma metodologia que não está aí para ensinar ninguém, está para ajudar o liderado a aprender, a encontrar as suas respostas, porque o melhor caminho, quando você já sabe executar, você já sabe tocar violão, é o teu caminho, não é o meu, por melhor que eu toque violão. E se eu não sei coaching, eu não vou saber fazer isso. Eu não vou saber te ajudar a você encontrar o teu melhor caminho. Quanto mais você ascende hierarquicamente, mais coaching você vai ter que usar. Mesmo porque cada vez mais você terá pessoas que dominam uma área que você não conhece. Então, eu ascendo a uma função e eu tenho que lidar com meio ambiente, eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que lidar com cultura empresarial, eu não conheço nada disso, porque eu vim lá da fábrica. Então, se eu não souber coaching, vai acontecer que vai ter um monte de gente abaixo de mim que não se desenvolve, não evolui. Coaching é isso. Ele proporciona o desenvolvimento para aqueles que já sabem, mas ainda ficam nervosos quando tem uma banca examinadora na sua frente. Então, é muito isso. Hoje, 2/3 dos liderados param o seu desenvolvimento na hora que eles precisam de um líder coach e ficam parados ali. E esses líderes que não conseguem fazer coaching, né, porque não conhecem, coaching é difícil você fazer intuitivamente, tá? Esses líderes têm que trabalhar a beça, porque eles têm uma equipe abaixo deles que não passa para o último nível de desenvolvimento. E aí o cara fica trabalhando até meia-noite, até 2 da manhã, reclamando da equipe, reclamando que se ele não faz, não fica tão bem feito. É. Então, o coaching é fundamental nas empresas. Agora, o de Perfeito. verdade, né? O de verdade. Não aquele que a gente recebe as piadinhas, né, pelo WhatsApp. É isso. Perfeito. É isso. O líder coach não é um líder sabonete. Outro dia eu recebi um memezinho no WhatsApp, né? E que dizia, estava o cara lá na prova, fazendo a prova, né, no grupo, e aí ele pede cola pro amigo do lado, né, que era um coach. E aí o amigo do lado devolve um papelzinho para ele, né? Aí o cara abre ali e tá escrito assim: a resposta está com você. Coach não é isso. E dizia assim: nunca peça cola para um coach. Se você encontrasse uma lâmpada mágica com o gênio e ele te desse o direito a um pedido, o que você pediria a ele? Sendo que o que você pede seria para você e para o mundo inteiro. Muito fácil. Um mundo melhor ao qual todos queiram pertencer. Boa. Eu vi você falando isso no meio da entrevista também. Achei legal. João, aí, fazendo com você o que você ensinou a gente a fazer, definindo meta específica, o que precisaria acontecer, uma cena que você visse que um dia você olhasse e falasse assim, putz, o pedido foi realizado. 2 políticos disputando um único cargo e propondo construir uma solução conjunta. João, E que um deles lindo, fosse executar. Lindo lindo, demais. lindo, Lindo demais. É isso lindo. aí. Essa é a ideia. Ô, João, para a gente encerrar, falar um pouco do seu trabalho, da onde o pessoal te acha. Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros, que eu acho que são ferramentas fundamentais nesse processo de desenvolvimento dos líderes. Bom, o meu trabalho ele é fundamentalmente voltado ao desenvolvimento de pessoas, através da elevação dos seus níveis de consciência. Muito rapidamente, nós temos uma fase da nossa vida em que nós vivemos para sobreviver, para pertencer, para ter valor, para sermos amados. E é importante que a gente consiga isso, que a gente consiga sobreviver, que a gente consiga, de alguma forma, formar uma determinada renda, um determinado patrimônio, um determinado conhecimento, um determinado número de amigos, ou, de repente, até uma importância, seja lá qual for, aonde você estiver. Não há nada de errado quanto a isso. A grande questão é que a maciça maioria dos seres humanos, depois que já atingiu o que é necessário, continua acumulando. Continua voltando a querer pertencer cada vez mais, continua querendo se destacar cada vez mais. A questão de uns 10 dias atrás, eu fui
almoçar com meu tio está com 93 anos. E ele falou que queria falar comigo porque ele mudou a percepção da vida dele. E eu fui interessadíssimo para esse almoço. Ele me chama de Joãozinho, né? E do topo dos 93 anos, eu falei, tio, o que que você mudou? E ele falou para mim, não precisa tanto. Se eu soubesse, eu teria acumulado muito menos. Depois de uma quantidade que você tem, não faz diferença nenhuma você ter mais. Depois de uma idade que você tem, não faz diferença nenhuma viver mais. E depois de uma sabedoria que você tem, não vale a pena carregar mais. Ele se referia a mágoas, vinganças e por aí vai. E a grande questão nossa é que a gente não se livra de alguns medos e a gente fica acumulando, vivendo, carregando além do que precisa. O trabalho que eu faço é justamente voltado a isso, a eu me permitir libertar disso tudo a partir do momento em que eu já atingi o que é necessário, e é muito menos do que a gente imagina, e aí viver quem nós realmente somos. E através do nosso exemplo, de alguma forma, tocar os outros. Sem querer mudar ninguém, sem querer ensinar ninguém, mas simplesmente sendo. E isso se reflete incrivelmente na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vida financeira, mas principalmente na sua vida espiritual. E com isso, nós conseguimos, ao nos libertar desses medos, a gente consegue atingir a plenitude, a felicidade plena, independente de como esteja o externo. Eu trabalho com isso, seja nas formações de programação neurolinguística, que estão ali no monopate.com.br ou no @monopate, tá? Ou através do desenvolvimento de líderes nas empresas. Então, é isso. Boa. Fala dos seus livros também, João, para quem quiser, onde o pessoal acha. Tá? Os livros são facilmente encontrados nos sites da livraria. Eu tenho um livro que eu escrevi só, que é o Coach e o Executivo, né? E fala justamente os 2 primeiros capítulos, ele fala normalmente os livros de coaching ensinam muito como você tocar, como você ajudar, como você transformar o coach, o cliente. E esse meu livro fala o trabalho que você tem que fazer como ser um coach, principalmente no capítulo 1 e 2, e depois tem um processo inteiro ali de coaching, mas não é uma coisa engessada, mas enfim, serve tanto para coaches quanto para líderes. E depois eu escrevi alguns livros em coautoria, né, com um pool de autores, envolvendo esses conceitos. Coaching com Enneagrama, que inclusive se tornou um best-seller, foi para a 2ª edição, enfim, e por aí vai. Tem coaching com PNL, que junta também as duas coisas, né? E também tem coaching com hipnose, né? Que são todas áreas, o Enneagrama nem tanto, mas as outras são todas áreas aí que eu domino. E também se encontra facilmente esses livros pela editora Líder, você encontra todos eles, e são livros muito gostosos, muito bacanas de ler. É isso aí. Gratidão, Obrigado. amigo. Gratidão, João. Que aula. E, de novo, a gente ganhou uma aula gratuita aí, Rodrigo. Essa Nossa era a meta ideia. foi cumprida. Mas não foi só nós, não. Todo mundo que ouvir aqui vai ter certeza que vai poder levar muito. E, João, só para resumir o que eu senti assim na nossa conversa, de coração, eu acho que é tanto experiência e conhecimento, e isso eu falo não só aqui, mas nas suas aulas também, que já tive a oportunidade de várias vezes assistir, realmente um potencial de despertar, assim, acima das pessoas que eu conheço, assim. A sua fala, ela traz de uma forma muito clara, eu acho, até ouso dizer que a PNL tem uma grande influência nisso, de realmente mostrar o despertar, mostrar a espiritualidade, mas do ponto de vista da vida prática. Eu acho isso muito legal. E ouvindo você falar, eu falo, cara, que curioso, porque são falas simples, mas que tem uma profundidade gigantesca.
que é, eu brinco, né? É quando eu fico com raiva do tipo 5, né? Porque o tipo 5, a hora que acessa esse lugar, ele traz aquela coisa que você fala, meu, como é que consegue falar de forma tão simples de algo tão complexo, né? Só abrindo um parênteses muito rápido aqui, eu fui assistir a palestra do Eckhart Tolle uma vez, ele ficou 1h30 falando, ele terminou a palestra, eu entrei em transe, fiquei 10 minutos em silêncio dentro do teatro, até o cara do bombeiro vir me tirar da cadeira, porque e se você me perguntar, ele passou 1h30, ele explicou o mundo, explicou a humanidade, explicou como as coisas funcionam. E aí você fala assim, ah, legal, então me conta. E eu não sei contar. Porque é uma capacidade de trazer para o prático algo tão profundo. E eu agradeço muito a sua fala, porque eu acho que ela tem esse lugar muito bonito. Então, gratidão pela participação. É. Compartilhada aí por estar com vocês, e estou entendendo então que foi por educação que quando respondeu o que te dá raiva, você não respondeu que são os tipos 5. Ah, é verdade, o Pedro tem mesmo, ele já me falou e eu já vi isso acontecer. Aí ele veio com uma outra história ali que ele inventou na hora, lá Ele da fala pasta de mesmo. dente. Eu vou usar no próximo episódio, eu vou falar Usa, isso. usa, usa Os que é isso tipos aí, é 5 me verdade. dão raiva. Tem uma frase de um cara que chama Holmes, eu não lembro agora do nome e sobrenome dele, mas diz assim: eu não dou um tostão pela simplicidade que antecede a complexidade, mas eu dou a minha vida pela simplicidade que está depois dela. Bonito, É muito isso. bonito.